Olá, bom dia a todos e bom dia a todas. Eu sei que eu vou ter que fazer isso mais algumas vezes aqui durante a nossa programação de hoje, de mais um episódio do Café com o Delegado. Vou esperar que vocês entrem na live para que a gente possa conversar hoje sobre inúmeros assuntos nessa live que é sempre curtinha, objetiva e que ela tem por foco trazer vocês para uma realidade em termos de concurso público, cargos de delegado de polícia. E antes, eu acatando a sugestão de uma das pessoas que nos ouve aqui fielmente, a Eugênia, eu vou começar para a gente poder falar de alguns assuntos, aguardando vocês entrarem na live, para a gente ficar bem legal, beleza? Vamos lá. Cara, que sinistro. Quando eu coloquei essa música hoje, eu realmente falei assim, é a cara da atividade que a gente exerce, né? Para quem conhece um pouquinho de filmes antigos aí, a gente acaba se inspirando em algumas modalidades do que esses caras fizeram em grandes episódios de filmes antigos. Mas enfim, hoje nós vamos tratar de alguns assuntos bem legais nesse episódio. Vamos parar que o pessoal já começou a dar tiro aqui no fundo. Enfim, muito, muito bacana. Gostaria de dar um bom dia, excelente dia para todos vocês. Mais um episódio do Café com o Delegado. Lembrar que eu sou o Gleison Lima, delegado de polícia, e estou aqui pelo Dedicação Delta. E a nossa formatação, nosso objetivo é a gente trabalhar nessas lives de terças e quintas-feiras de uma maneira muito assertiva, muito voltada àquilo que vocês podem fazer em termos de preparação, em termos de dinâmica de concurso público. E aqui hoje eu trouxe três coisas que eu acho que são interessantes para a gente trabalhar quando a gente quer falar do assunto mais breve, mais rápido. O primeiro deles é falar sobre teste físico. Pois bem, a gente sabe que raríssimos concursos públicos, como acontecia, por exemplo, acontece em São Paulo, o concurso público para as carreiras policiais, como regra, ele vai exigir teste de aptidão física. E esses testes de aptidão física, eles são muito importantes, e mais que você precisa se preparar de uma maneira antecipada. Eu sempre falo que estudo para concurso público, ele vai exigir de você entender de várias áreas da sua própria vida. Então você acaba se moldando, quando os cargos são de natureza policial, você acaba se moldando para um novo aspecto da sua vida. Então é isso que nós vamos conversar com vocês hoje, tanto o teste físico quanto também a carreira de investigador de polícia, porque eu gostaria de falar do que aconteceu em Minas Gerais, e também gostaria de comentar sobre um julgado do STJ que saiu no informativo de ontem. Então, algo bem fresquinho aí para vocês, para a gente poder mandar ficha nessa quinta-feira, já se preparando para o sextou, porque para a gente aqui que está na área do concurso público não tem o sextou, tem o vamos estudar, vamos para cima, que a gente deseja avançar em fases de concurso público para carreiras policiais. Enfim, nós conversamos nos 3 últimos episódios sobre dicas de estudo, sobre formas de se preparar, sobre a dedicação, afinco, lei seca, entre outros assuntos que foram muito relevantes aí, que eu acredito, para o próprio aprimoramento de cada um de vocês aí. Só que hoje eu gostaria de falar de um aspecto meio prático ali da situação de como se preparar para esse teste de aptidão física. E vou falar por quê. Porque eu passei por 2 testes de aptidão física em cargos de delegado de polícia e eram testes distintos um do outro. Então, quando aconteceu isso, eu precisei me preparar para fazer os 2 testes distintos. Eles tinham um tinha 4 testes e o outro tinha 6 testes. Esse que tinha 4 testes, 2 coincidiam com esse que tinham 6 testes. Mas eu tive que me preparar em modalidades diferentes para que eu pudesse avançar num concurso público de carreira policial. Porque esse concurso público de carreira policial não vai exigir de você tão somente, ou já é muito, o conhecimento do termo de conteúdo, do edital do concurso. Ele vai exigir de você também, e muito fortemente aí, essa ideia de você avançar no seu concurso público na parte do teste físico. Então, para isso, você precisa se preparar antecipadamente. Eu vi pessoas perdendo, e isso foi até triste, assim, quando você vê isso na sua frente. Colegas lá na última fase do concurso,
perdendo no teste de aptidão física, porque não conseguiu correr, por exemplo, como é muito comum aí, os 2.400 metros dentro do tempo determinado, às vezes 12 minutos, às vezes 13 minutos, vai depender do edital do concurso público. Ah, não conseguiu fazer o número de abdominais, ou a barra, se o edital previr fazer barra, por exemplo, que é uma questão desafiadora, para mim foi desafiadora, então eu tive que me preparar para que eu pudesse avançar em etapas na parte do teste físico, senão não adiantaria nada eu estar estudando de uma maneira com muito afinco, com muita dedicação, e eu não consegui chegar até essa última fase, ou no caso meu, lá nos dois casos foram últimas fases, do concurso para delegado de polícia, que era o meu cargo da época, assim também como eu fiz quando eu passei para investigador de polícia, tive que treinar para poder ficar de fato uma pessoa preparada para o concurso. E o que eu percebo é que tanto para a questão de você se preparar para a prova de papel, prova objetiva, prova discursiva, prova oral, a técnica que você usa, ela não é diferente da técnica que você usa em outros concursos. O que eu quero dizer que não é diferente? A dedicação, o empenho, a necessidade de você se adequar àquilo que eles estão pedindo, ela vai em todas as fases do seu concurso. Se você vai fazer prova objetiva, é muito importante que você treine, falar, marcar X. Se você vai fazer prova discursiva, é importante que você escreva. Se você vai fazer prova oral, é importante que você treine a forma de falar, a organização das ideias. Se você vai fazer também aí a prova que seria a próxima ali, vamos dizer assim, a prova de teste físico, é importante que você treine para o teste físico. Mas tem que tomar cuidado aí, porque você está treinando específico para o teste físico. Ah, eu vou na academia todo dia. Isso não quer dizer que você vai ser um aprovado em teste físico. Você precisa estar focado naquilo que você vai precisar fazer para passar naquele concurso. Vou dar um exemplo típico. Eu sempre gostei de correr, corrida de rua. Então, para mim, na época do teste físico, correr exigiu um treinamento, eu precisava me adequar dentro do tempo, mas foi algo menos difícil. Para não falar mais fácil, eu sempre gosto de falar as coisas menos difíceis para a gente poder superar os obstáculos aí. Porém, e abdominal também para mim não tinha sido um problema. Mas barra para mim, gente, barra para mim parecia que eu estava levantando um caminhão, um trator. Eu sei que para muita gente isso vai ser mais tranquilo, fazer barra. Eu sei que principalmente para homem, né? Para mulher ainda eles fazem uma diferenciação via de regra para fazer uma barra diferente. Mas geralmente a barra vai ser só segurar o peso. Mas para o homem ele tem que puxar o peso. Então, em razão dessa, puxar o corpo, né? Em razão dessa circunstância, eu tinha uma enorme dificuldade de fazer barra. E aí o que eu percebi? O que eu precisava fazer? Eu precisava treinar. Então eu comecei a treinar de uma maneira específica, focadíssima. Eu falei, cara, eu preciso superar esse desafio de fazer barra. E o resultado foi que eu avancei nas etapas deste concurso, que foi na questão do teste físico, fazendo barra da maneira apropriada. E eu juro para vocês aqui, eu fazia 2 barras na época. 2, até, nossa, que vergonha. Eu falei, não, tem gente que não faz uma, tudo certo. É treinar. Eu, em 2 meses e meio, porque eu já treinava o teste físico, isso é um toque que eu dou para vocês, até porque quando eu comecei a treinar mais testes físicos, assim, comecei a fazer mais atividade física na época do concurso público, eu percebi que isso melhorava a minha atividade de estudo. Porque, querendo ou não, parece que você dá uma desnopilada, você acaba entrando em outro tipo de circuito. Enfim, o resultado é que eu saí de 2 barras em 2 meses e meio depois de um treinamento intenso, mas eu estou dizendo que eu já treinava antes outras atividades, para fazer 12 barras. Isso foi um feito, para mim, foi desafiador, mas foi uma conquista. Eu precisava fazer 10. Então eu precisava fazer 10 para tirar a pontuação máxima, e eu queria ter essa pontuação máxima na hora do teste físico. Então vai um toque para vocês para teste físico. Ainda não é a etapa do concurso? Tudo bem, vai ser a etapa lá na frente, mas já vai fazendo os treinamentos de teste físico para que lá na frente isso não seja algo tão desafiador para você quanto você imagina. E mais, fazendo atividades físicas para o teste físico, mas para você também, você vai ver o quanto de desempenho você vai ter em relação aos estudos em si. Então é muito importante você usar o concurso público e pensar no edital como um pacote de coisas que você precisa para de fato sair melhor no concurso que você vier a fazer. Então vamos lá, superada essa questão do teste físico aí, que eu estou dando só uns toques para vocês, o quanto que isso é importante, começa com caminhada, começa ali até você pegar o edital e saber realmente o que precisa fazer.
Eu queria comentar sobre o que aconteceu em Minas Gerais, ali no concurso para investigador de polícia. Muita gente mandou mensagem aí no privado falando: puxa vida, e agora? Como é que funciona o concurso? E não era investigador mesmo, mas lá na lei não fala investigador. O que aconteceu, gente? No ano de 2023, nós tivemos uma Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Isso vem em novembro, através da Lei 14.735. Então, hoje, nós temos uma Lei Geral das Polícias Civis. E é claro que, como lei geral e como a gente trata de uma competência concorrente, quando vocês vão lá no direito constitucional, lá no artigo 24 da Constituição Federal, nós estamos falando de uma competência concorrente da União, dos Estados e do DF. Nessa competência concorrente, cabe à União fazer as normas gerais e cabe aos Estados e ao DF fazerem as suas especificidades ali depois da norma geral. Se eu não tenho uma norma geral, aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer cada estado vai fazer as suas normas específicas até que sobrevenha uma norma geral por parte da União para trabalhar com as normas gerais e aí os estados trabalharem com suas competências ali que vão suplementar aquela norma geral da União. Então o que aconteceu? Em Minas Gerais, assim como quase praticamente todos os estados do Brasil, só Sergipe que já implementou a questão dos cargos das polícias civis, a gente tinha cada estado e o DF a sua própria lei orgânica. Então, cada um trabalhava do seu jeito e com suas especificidades em termos de polícia civil. E isso já roda há anos e anos e anos a fio. O problema é que em Minas Gerais, como nos 26 estados, nos 25 estados, porque o Sergipe não, o Sergipe está fora, já se adequou, nós temos cargos de investigador de polícia, agente de polícia, vai chamar em outros lugares, inspetor de polícia, por exemplo, chamado no Rio de Janeiro. Nós temos vários escrivão de polícia, oficial de cartório policial, vários cargos que revelam os dois principais ali das carreiras de base das polícias civis, que é o investigador de polícia, agente de polícia, inspetor, etc. e tal, que é aquele sujeito que investiga, que vai para a rua e que vai coletar os elementos mais diretamente no caso concreto, no local do crime ali. E nós temos os escrivães, os famosos escrivães, oficiais de cartório policial, enfim, com essas nomenclaturas, e que esses dois cargos, agora, pela Lei Orgânica Nacional, eles estão unificados. Nós temos agora um cargo só, que é chamado de oficial investigador de polícia. E o oficial investigador de polícia, que está na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, eles representam os antigos investigador, agente, inspetor e também os escrivães, oficiais de cartórios policiais. Todos eles agora congregam em um cargo só e que tem atribuições tanto para investigar quanto para ficar num cartório policial. Investigar, fica lá dentro sai para fora, vai coletar lá fora as investigações, elementos que podem contribuir para aquela investigação. Mas o cartório? O cartório é aquele sujeito que é o famoso escrivão, ficava lá dentro, que fica lá dentro organizando os procedimentos de natureza policial, fazendo ofícios, enfim, fazendo todos os procedimentos que contribuem efetivamente para realmente o sujeito organizar as investigações que são feitas na rua. E aí, essa investigação gerida pelo delegado de polícia. Como Minas Gerais ainda mantém o cargo de investigador, o concurso foi aberto para quê? Para investigador. E aí os sindicatos dos escrivães falaram, não pode ser um concurso para investigador se a Lei Orgânica Nacional, que já tem validade, já está tratando isso como um cargo de oficial investigador de polícia. Então não posso abrir para um lugar só, para um ponto só, esse concurso para esse cargo de investigador de polícia. E foi suspenso o concurso em relação ao cargo de investigador de polícia. A gente até acha que venha sanar isso o mais rápido possível ali, para prosseguir o concurso mesmo. Mas isso vai ter que ser organizado, verificar qual vai ser a saída. A meu sentir, quando a gente fala no artigo 24 da Constituição Federal, o correto deveria ser os estados se adequarem ou afastar as normas dos estados e utilizar a norma da União. O correto seria isso. Por quê? Porque exige a necessidade de que a pessoa, de que os estados, mesmo eles tendo as normas deles, quando chega uma norma da União e essa norma é geral por uma competência concorrente, os estados só devem
se adequar a essas normas, e naquilo que for contrário a essa norma geral, eles vão ter a sua parte ali afastada, né, o seu entendimento, a sua disposição afastada. Então foi isso que aconteceu em Minas Gerais ali. Então vamos esperar o que vai vir com cenas do próximo capítulo, para a gente de fato entender aquilo que vai ser melhor. Pois bem, falando de teste físico, teste de aptidão física, falamos aqui do concurso público de Minas Gerais, mas eu queria falar de uma decisão que saiu no informativo de ontem, mas Minas não gosta de obedecer às normas da União, nem vou falar nada. Eu fui investigador de Minas por alguns bons anos lá. Enfim, nesse sentido, veja só, nós temos mais uma decisão que saiu ontem no STJ, que eu achei interessante, que falou o seguinte: olha, teve uma nulidade em relação a um júri que aconteceu, e essa nulidade ela veio em decorrência do fato do réu ter sido colocado sentado de costas para os jurados. E não foi oportunizado que esses jurados, ou ele mesmo, o próprio julgado, tivesse contato direto ali entre os jurados e o cara que estava sendo, a pessoa que estava sendo acusada ali, deste caso envolvendo o tribunal do júri. Então, por que eu estou trazendo esse julgado? Não importa se houve uma prisão por parte da Polícia Militar, se houve uma investigação da Polícia Civil cumprindo o rito, se houve o indiciamento por parte do delegado de polícia, se houve a denúncia por parte do Ministério Público, se houve a primeira fase do Tribunal do Júri, chamada de Judicium Accusationis, se houve a pronúncia para a pessoa ser levada ao Tribunal do Júri, que aí nós vamos para a fase da Judicium Causa, se houve o plenário do Tribunal do Júri, se houve o julgamento por parte do Tribunal do Júri. Precisamos seguir todos esses ritos. Esse fato aí, não vou falar que é simples porque falou que isso afrontou a dignidade da pessoa humana, mas o fato desse acusado no Tribunal do Júri ter sido colocado de costas para os jurados, que são aqueles 7 que fazem parte do conselho de sentença, que vão julgar aquele sujeito que está ali sendo acusado de um crime doloso contra a vida, teve a nulidade desse júri com a necessidade de marcação de um novo júri. Então, todo esse procedimento precisa ser seguido de ritos. Eu sempre falo que levar a formalidade em dia é muito interessante. Por quê? Porque você evita a argumentação sobre eventuais nulidades, porque não favorece a ninguém essas nulidades. As nulidades têm um gasto público, tem um gasto de pessoas, de tempo, de esforço, de pessoal, de tudo, para que lá na frente você tenha uma nulidade de um procedimento. Então, por isso que eu falo, não se captam provas ilegais, não se faz buscas de uma maneira contra a lei, não se faz prisões contra a lei, porque lá na frente isso invariavelmente vai cair por terra, e isso se não resvalar em uma responsabilidade penal. E aí, já que eu tenho um tempinho aqui, que eu sempre falo que minha live é certinha com vocês ali, para ter esse compromisso desse café com o delegado bem certinho dentro do tempo com vocês, mas eu gostaria de ressaltar um caso em que, olha como que a parte prática ela pode influenciar muito na parte jurídica. Teve uma questão envolvendo o CFO, que é o curso de formação de oficiais, o CFO, o concurso deles, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E é uma questão que envolvia uma pessoa, duas pessoas, um maior de idade e um menor de idade, que teriam ingressado em um determinado supermercado e dali, mesmo monitorado com câmeras e com vigilância, eles acabaram subtraindo determinadas coisas lá de dentro, objetos, e que inclusive objetos com valores menores, e eles saíram do local e lá fora a Polícia Militar os perseguiu, conseguiu pegá-los, enfim. O resultado é que eles resistiram à prisão acabou lesionando uma pessoa da segurança pública. E essa questão aconteceu algo parecido comigo uma vez, em uma autuação em que eu estava. Isso me fez lembrar o quanto que é importante a gente saber de várias coisas. O colega fez essa prova aí, bem interessante aquele caso ali, porque envolve vários aspectos que a gente pode avaliar. Ali, aparentemente, a gente trabalhou com um roubo impróprio, porque embora estivessem furtado lá dentro do supermercado, eles, para segurar aquela coisa que havia sido subtraída, o que eles fizeram? Eles foram e agrediram ou morderam um segurança, um policial, uma coisa nesse sentido aí. Então, em tese ali sim, eles praticaram o que a gente chama de modalidade roubo impróprio, em que a violência é praticada depois.
Então, o roubo próprio, eu pratico a violência ou grave ameaça antes e vou assegurar, vou subtrair aquela coisa. O roubo impróprio não, a violência é praticada depois para assegurar aquele objeto. E na fuga, eles ainda foram abordados pelos policiais militares, acabou agredindo ou mordendo, acho que foi nesse caso aí que morderam o policial militar, e com eles, inclusive, foi encontrado arma. Só que interessante é que envolvia um maior de idade e um menor de idade. Vamos só lembrar, meu povo, que é o seguinte, usar a violência para assegurar a res furtiva. Então, por isso que eu entendo que é roubo impróprio, naquele caso ali. Beleza? Vamos ver como é que vai ser o gabarito depois. Então, o que aconteceu? Como é que a gente faz essa situação? Tinha um maior e um menor de idade. Toda vez que eu tenho um maior e um menor de idade praticando um fato, e que esse fato tem narrativa como sendo criminoso, o menor de idade não comete crime. Ele comete o que a gente chama de ato infracional, que são as infrações análogas a crimes ou contravenções, e está lá previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas toda vez também que eu tenho um maior de idade que comete este crime com um menor de idade, vamos dizer, com uma criança ou com um adolescente, induzindo a praticar, ou com ele praticando este tipo de infração, nós temos a famosa corrupção de menores lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, além do maior de idade responder pelo crime base lá, ele também, que é, por exemplo, de roubo, ele vai responder, e roubo inclusive com concurso de pessoas, que é uma causa de aumento de pena. Ele também vai responder, juntamente na mesma situação, pelo crime de corrupção de menores, e tem pena de 4 anos, é uma pena alta, lá do artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda assim, quando eles agrediram, um deles agrediu o policial, que foi maior de idade, mordendo a mão do policial, nós temos um crime de resistência, que é uma forma de desobediência ativa, 244B, tá? Não 241B. 244B, corrupção de menores. Então, nós temos o crime contra o policial militar, mas além da resistência lá do Código Penal, nós também temos o Código Penal a lesão corporal praticada contra quem? Contra agentes da segurança pública, que é a lesão específica com o majorante do artigo 129, parágrafo 12 do Código Penal. Para finalizar com chave de ouro aqui, também neste caso, o maior de idade depois foi encontrado com arma. Então não era para confundir, a meu ver, que ele não praticou um assalto com arma, alguma coisa assim. Na verdade, ele estava com arma de fogo, foi pego com essa arma de fogo. Então, além de crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas, resistência, lesão corporal contra agente de segurança pública, corrupção de menores, também vai responder aí por porte ilegal de arma de fogo. No caso, parece que era numeração raspada, porte de arma ilegal de fogo de uso restrito. Beleza? Com isso, fico com mais essa live com vocês. Foi muito bom estar com vocês. Porte de arma de fogo. Não a posse, tá? Porte porque ele estava portando ali naquele momento. É um dos verbos do crime de porte lá do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. Então, com mais essa live, fico com vocês nesse Café com o Delegado, mais um episódio curto, rápido, objetivo, mas eu gosto de vocês aqui comigo, ao vivo, para a gente cedo já começar muito firme, para a gente fazer nosso dia ficar bacana. Espero encontrar vocês na nossa próxima live, que vai ser na terça-feira, cravadinha às 7 horas da manhã, para a gente evoluir com os assuntos. Tem sugestões? Mande pra gente aqui, vamos falar, ó, pessoal, fala alguma coisa nessa live, fala desse assunto, igual hoje eu até comecei a live com um som bem bacana aqui de um filme bem legal, e que a gente se encontra aí certamente no nosso próximo vídeo, nossa próxima live. Grande abraço, gente, bom dia para todos aí, valeu!